E no ar, oi, eu sou a Ana e hoje a gente está aqui com a nossa parceira, a Val, para falar sobre um assunto que aparece muito, muito, muito em consultório terapêutico, em roda de mulheres, endometriose. A partir de uma experiência de vida, a Val abraçou aí esse tema e topou gravar essa conversa fiada com a gente hoje. Val, obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de Imagina. ter você aqui com a gente. Então, vou pedir para você se apresentar e como quem está, né, assistindo ou ouvindo a gente sabe que funciona, Uhum. a gente abre a câmera, se apresenta e deixa fluir e vamos ver o que vem, né? Dentro, Isso aí. obviamente, do recorte do assunto. Conta pra gente um pouquinho. Uhum. Oi, Ana, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, assim, muito bacana a oportunidade. Bom, gente, meu nome é Val Sátiro, eu tenho 46 anos, eu sou comunicóloga por formação, especializada em algumas áreas, em marketing, inovação, enfim. E como a Ana bem citou, por experiência pessoal, estou aqui tentando fazer alguma coisa para a mulherada, né? A não passar pelo que eu passei. Muito bom. Mas assim, eu não quero falar de dor, não. Eu quero falar, obviamente, de uma questão que eu passei, mas eu vou citar muitos pontos de superação, que eu acho que é o mais importante, né, Ana? Porque eu acho que tanto a Sim. sua proposta como a minha. Então, Uhum. vou falar de uma questão que é complicada mesmo, não é fácil passar pelo que a gente passa, mas tem uma luzinha no fundo, no fim do túnel. Eu acho que é isso que é Excelente. bacana, tá bom? Excelente. Tá bom. Então, vamos lá, conta pra gente um pouco, acho que não só o que você viveu, mas quais as descobertas que não param, na verdade, de acontecer, né? Então, a gente estava conversando É. um pouquinho antes de abrir a câmera, todas as coisas que Uhum, você também vem descobrindo e acessando a uhum. partir de algo que foi, em algum momento, tão doloroso, né? Com certeza. Então, Ana, a gente até estava comentando que são as diferenças que tem da nossa visão com uma visão mais oriental, digamos assim, né? Do que a gente tem no Ocidente, que a gente tem em outras esferas aí. Então, o que eu posso te resumir dessas experiências que eu tenho tido a partir do momento que eu resolvi focar e falar mais disso abertamente, porque, pasmem, eu tinha vergonha de falar do que eu tinha, né? E isso é bem complicado. Então, a gente fala muito de padrões emocionais, né? Então, não tem como falar de um tema desse se não falar da história de vida da gente. Então, todas as mulheres, sem exceção, que eu conheci, e são bastante, são muitas, que passam por situações como a minha, chegar no grau que eu cheguei, tem uma questão pessoal muito peculiar, né? Então, já até resumindo, o que eu vejo, Ana, é muita questão da falta do autoconhecimento, do estilo de vida e realmente a falta de alguma coisa, ou seja na infância, ou seja na adolescência dessa pessoa, né? Que Tá, aí realmente acaba impactando nas questões emocionais e, obviamente, vai para o corpo, né? Não tem entendi. como. Se a Tá gente bom. falar da medicina tradicional, a endometriose é uma doença crônica, sem cura, que atinge cerca de, hoje, em torno de 200 milhões de mulheres mundialmente. Só no Brasil a gente tem em torno de 12 milhões de mulheres diagnosticadas, fora as que não, né? E aquela questão da menstruação retrógrada, né? Que Tá. o endométrio, ele sai ali do ambiente e acaba os focos pegando alguns órgãos. Para quem não conhece, acho que é bom a gente colocar um Boa. pouco mais claro, né? Sim. Até então, até uns anos atrás, a endometriose era tida como uma doença do ciclo menstrual, né? Tá. E diversas pesquisas se coloca que isso não é muito claro, que isso não é categórico, que isso não é pela ciência mesmo, isso não está definido, né? Esse Tá. um conceito muito antigo. E existem diversos fatores que podem ocasionar, mas todos acabam impactando na questão emocional da mulher, né? Uhum. Estilo de vida, genética, sistema nervoso central. Então, existem alguns pareceres que são muito peculiares. Então, falando um pouco mais de mim, eu venho de uma família com bastante problemas familiares, né? E impactou muito na minha vida. E, infelizmente, eu não tive esse olhar.
eu não tive esse olhar para mim, né? Eu não tive esse olhar para a Val. Eu tive realmente aquela coisa de uma mulher mais mãezona, mais cuidadora, mais de olhar para o outro, enfim, e de não saber falar não, né? Tudo amém, amém, amém. Obviamente, uma hora o corpo fala. E foi o que aconteceu, né? Então, assim, já desde a minha menarca, antes da minha menarca, na verdade, eu já tinha esse perfil de uma busca de aceitação, né? Tá. E, obviamente, isso acabou impactando na minha saúde física, tá, Ana? Uhum. E isso foi muito recorrente em questões das mulheres da minha família. Todas têm um padrão muito parecido, né? Tá. Mulheres Uhum. altamente guerreiras, que a gente brinca e vai atrás, enfim, mas que esquecem de si própria, não tem o auto-olhar, né? Então, a partir do momento que eu comecei a identificar isso, que já foi tarde no meu caso, né? Uhum. Eu pensei comigo, na verdade, quando eu identifiquei isso, eu estava numa UTI, né? Eu Tá. estava lá já praticamente vai, não vai, como dizia meu irmão, parecia o Robocop, lá dentro da UTI, toda aparelhada. O humor salva a vida, né? Né? De vez em quando. Não, A se não gente- tiver, Ana, a gente não anda, né? É. Então, foi naquele momento que eu falei, putz, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Médico chegar e você falar, nossa, parece cenário de guerra a tua situação, porque realmente é bem complicado o que a gente passa. Então, eu falei, não, tá tudo errado e eu tenho que me olhar. Então, é a autoaceitação, né? Fui lá Tá. buscar o meu autoconhecimento, comecei a investir mais em mim e as Uhum. coisas realmente têm dado certo. Infelizmente, eu deveria ter feito isso antes, mas acho que tudo tem o seu momento. Então, assim, eu Uhum. descobri a endometriose muito tarde, né? Tá. Descobri em meados de 2001. Eu já Você estava tinha, casada na você tinha época. Eu quantos tinha anos, Val? 28 anos, 27 para Tá. 28, Tá tá? bom. Mas ali mesmo, Ana, eu ainda não busquei o tratamento correto porque eu não entendia o que era a doença, né? Uhum. E até hoje, existem poucos especialistas bons mesmo nesse tipo de doença, tá? Tá. Existem alguns, mas não no nível que a gente precisa num caso como o meu, porque a doença ela tem graus, né? A Tá. patologia ela tem graus que vai do grau leve ao severo, e cada Uhum. mulher tem uma forma, um sintoma, tem uma forma de reagir, né? Tá. Então, no meu caso, quando eu descobri, a coisa já estava muito grave, né? Uhum. Eu fiz uma primeira já de imediato, uma cirurgia, nem fiz os tratamentos hormonais, já foi direto para a parte cirúrgica. Tá. E os focos não foram totalmente retirados, porque eu não ia aguentar, já na primeira cirurgia, né? Tá. Então, a partir daí vieram os processos de análogo, são tratamentos bastante invasivos, enfim. Mas, pelo estilo de vida que eu tinha, todos os tratamentos que eu fazia, quando eu ia fazer os exames, o negócio estava lá muito pior do que Tá. estava, E né? que estilo era esse, Val? Que vida que você tinha nessa época? Que eu acho que Então, eu isso era pode casada, ajudar, né, as é, mulheres a a identificarem, assim. identificar. O que aconteceu nesse período, Ana, que mais que se intensificou, né? Tá. Eu venho, como eu expliquei, de uma família que eu tinha muita entrega, né? Então, Tá. a gente estava com um cenário de doenças da minha avó com Alzheimer, inclusive, tá? Coincidentemente, eu Tá. até vi uma situação sua ontem. Minha avó com Alzheimer, teve óbitos na minha família, a família do meu ex-marido, que na época era um noivo, também estavam com questões pessoais, e aquela simbiose toda, né? Tá. Não só ele, como eu, a gente muito envolvido com as pessoas, e a gente esquecia da gente. Tá. Inconsequente, eu tinha acabado de entrar no mercado que eu atuava, que eu sou da área de comunicação, eu tinha entrado numa empresa de grande porte, e a carreira estava declinando, né? Tá. Declinando não, desculpa, escalando. Escalando. É, muito fortemente. Então, ali, eu comecei a ter sintomas de muito mal-estar, né? Muito Hum. mal-estar e para os médicos era do ciclo, né? Não faziam Tá. exames, enfim, tá tudo ok. Hormônios Uhum. ok, os básicos, sempre os Uhum. exames básicos. Quando teve uma situação que eu tive um mal-estar dentro da companhia, dentro da empresa, Tá. aí ali eu já comecei a ficar preocupada,
mas ninguém diagnosticava exatamente o que eu tinha. Foi no pronto-socorro, já casada, que se levantou a hipótese, né? Então, o estilo de vida que eu estava tendo era muito trabalho, um excesso de trabalho, trabalhava 12, 14, 15 horas por dia, né? Finais de semana, louca. Casando, enfim, aquela fase de início de casamento. A minha família pegando fogo, a família dele pegando fogo e a gente lá envolvido. Não parava. Uma vida altamente estressante, né? Então, o meu organismo, ele não estava respondendo para essa bagunça toda, né? Era muito agressivo. Então, obviamente, eu comecei a ter hemorragias, mal-estar, dores, assim, incapacitantes. Eram dores, assim, de desmaiar. Chegava a desmaiar na rua e o povo me levava para o hospital, né? Tá. Dor Então, aí na quando... região, na região Pélvica, mesmo? Tá. região pélvica, E né? mal-estar E no no meu corpo. caso, como já estava avançado, eu tinha muita dismenorreia, que a gente chama, né? Que são as dores muito fortes no ciclo e Tá, acompanhada de diarreias, enfim, tá, muita ânsias, entendeu? Então, tá. é muito parecido com sintomas de quem está em início de gravidez, por exemplo, e pode ter algum tipo de aborto, porque as cólicas, Entendi. elas são muito parecidas com as dores de parto, né? Tá. No grau como eu tinha. Então, ali, eu fiz um tratamento com a ginecologia só. Já nesse início, eu já deveria ter feito, a busca já teria que ser com uma equipe multidisciplinar, né? Então, o meu Tá, tratamento, Ana, na verdade, ele foi feito de forma errada por falta de informação, né? tá, Por falta de conhecimento, não só da minha parte, como da parte médica, tá? tá. Então, o que aconteceu? Aí impactou no relacionamento que eu tinha, que era a questão do meu casamento, né? Tá. Então, aí você começa a descobrir outras coisas. Eu estava saindo de um ciclo familiar muito complicado e entrei em outra roubada, digamos assim, né? Que foi o meu casamento. Eu falei esses dias que eu acho que eu devo ter a mão podre, não só o dedo podre. Ai, que É horror. tudo, é tudo. Que horror. Então, Não, então o que não, não. acontece? No meu casamento, não houve um entendimento que eu tinha uma doença grave, que eu tinha que me tratar. A questão foi tratada como uma coisa pontual. Tá, E esse comportamento, esse perfil meu de eu não saber falar não, de eu não reagir, me prejudicou, né? tá. Essa falta do autoconhecimento me prejudicou. Então, o que acontece? A partir desse episódio, eu comecei a me preocupar mais comigo. Então, eu comecei a buscar Tá. terapias, comecei a buscar até a parte espiritual, enfim, tudo que você imagina que pudesse me trazer esse bem-estar, né? Tá. Aí eu comecei a entender um pouco mais o que estava acontecendo comigo. Obviamente, eu não fiz isso sozinha. Muitas amizades, comecei a buscar, enfim. Quando eu consegui chegar nos médicos que poderiam me ajudar, eu já tinha aí passado cerca de uns 8 ou 9 anos nesse processo. Caramba. Desde o diagnóstico até a cirurgia que pôde começar a resolver, tá? Tá. Então, para o E que pessoal... médicos eram esses? Então, para o pessoal entender, o que eu fiz, né? Eu fiz 5 cirurgias. As 3 primeiras foram só videolaparoscopia com Tá, procedimento de medicações de ponta da época, né? tá bom. Os planos de saúde na época, Ana, eles não cobriam esse tipo de procedimento. Agora cobrem. Então, Tá, basicamente, eu tive que fazer tudo particular. Então, foi tá. uma boa grana aí em cima disso, né? Então, o que acontece? Como eu expliquei, dentro do meu relacionamento não houve esse entendimento, né? Que eu precisava Tá. desse apoio. Então, houve uma dificuldade muito grande para que eu me tratasse. O que eu fiz? Eu vendi o meu apartamento na época, né? Tá. Falei, ó, sinto muito, vai tocar sua vida e eu vou cuidar da minha saúde. Foi o que eu fiz, né? Botei o cara para correr e falei, ó, vou lá. Aí, o que eu fiz? Cheguei num blog chamado Endometriose e Eu, que é a Carolina Salazar, que é uma das mais ativistas hoje do foco. A Carol, ela teve uma endometriose mais leve, mas ela é Tá. uma jornalista, ela é muito ativista. E ali foi o que ela me explicou. Eu procurei a Carol, ela falou, Val, seu caso é uma equipe multidisciplinar, não dá para tratar só com gineco, né? Então, Tá. procura tal médico e vai lá conversar. Peguei meus exames e levei. Então, a equipe, no meu caso, é proctologia, foi a proctologia, Tá. urologia, né? Tá. O próprio ginecologista Uhum. e
eu acho que na época foi um endócrino também, né? Tá. Para poder fazer a cirurgia. Aí, Tá. então, em meados de 2011, eu fiz a 4ª cirurgia já mais grave, né? Tá. Foi uma cirurgia bem complexa, envolvendo todos esses profissionais, porque minha parte intestinal estava mais comprometida, né? Então, houve ali uma retirada de boa parte do meu intestino, já Tá. estava pegando a parte da bexiga e um pouco do pulmão, né, também. Uhum. Então, e eu estava no processo de separação, então foi muito complicada essa cirurgia, foi bem Tá. difícil. Mas não foi a mais grave, Ana. Uhum. Aí, saí, ok, zerou tudo o negócio, para você ver como o emocional responde para o que a gente está passando, né? Uhum. Nesse caminho, aconteceram várias coisas. Minha mãe teve 2 câncer, enfim, aconteceu Uhum. uma série de coisas, e eu ali sempre dando suporte para o pessoal, sempre Uhum. fazendo... As pessoas, inclusive, não sabiam que eu estava passando, Ana. Eu fiz 4 cirurgias Hum. sem minha família saber. Era só eu, meu ex-marido e Caramba. alguns amigos. Eu não falava, porque eu tinha vergonha, entendeu? Eu tinha Tá. vergonha do que eu estava passando, que eu não sabia explicar direito para as pessoas, né? Tá. Como a doença é uma incógnita, eu não sabia como chegar e explicar. Então, eu fui ficando na minha. Sim. Quando eu resolvi falar, a coisa já estava declinante, né? Tanto para minha Uhum. parte pessoal como profissional, enfim. Nisso, eu resolvi me separar de vez, porque não havia esse entendimento, esse companheirismo, essa empatia, Uhum. né? Aí eu descobri um outro problema grave, que era o meu ex-marido, e era uma das causas desse emaranhado todo, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Em 2014, 2013 para 2014, eu consegui me divorciar, então eu me divorciei no final de 2013, mas no início de 2014 eu fui para a última cirurgia. E era risco já, né? Porque tinham Tá. mais órgãos acometidos e Uhum. os médicos não, o meu plano não cobria os médicos que eu precisava, cirurgia cara, né? Uhum. Então, fiz, tive parada cardíaca, cirurgia de 10 horas e não sei o quê, né? Quando eu saí dessa, foi o que eu expliquei. Eu falei, não, eu tenho que mudar minha vida. Tá tudo errado o negócio, Tá. né? Foi aí que eu Uhum. comecei a ter um olhar mais criterioso. Coincidentemente, nesse caminho aí da separação, eu não pude esperar me recuperar totalmente. Eu tive que voltar para o Uhum. mercado de trabalho e houve uma Uhum. oportunidade de ir para uma operadora de saúde. Uhum. Aí ali Uhum. eu comecei a entender o outro lado, que era como se as mulheres estavam sendo tratadas dentro da saúde Uhum. suplementar. Você vem no Sim. mercado de saúde, você sabe como é que é. Eu comecei a me incomodar, falei, putz, eu fui maltratada tanto pela minha vida como pelo sistema, né? E isso foi indo. Comecei a me especializar. O ano passado eu resolvi fazer alguma coisa, né? Então eu peguei toda a minha história e resolvi montar uma startup. Nisso eu comecei a me especializar mais. Então, o que acontece, Ana? Hoje, para resumir para as meninas entenderem um pouco melhor, o que a gente tem? Uma doença que até uns anos atrás, coisa de uns 20 anos atrás, pelo menos, 30 anos atrás, quase não se ouvia falar, porque o estilo de vida das mulheres era um outro, né? Uhum. Completamente diferente do nosso. A maioria não tinha um ciclo tão intenso e tão recorrente como a gente, né? Uhum. Então, e o estilo de vida era realmente um pouco mais tranquilo do que o que nós Uhum. temos hoje. Nós somos mulheres hoje que a gente é meio que polvo, né? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo e não se olha, não tem esse olhar, né? Então, quando a gente fala da questão do estilo de vida, o que eu chego à conclusão nesse caminho todo é que toda doença tem um fundo emocional muito importante, né? E Uhum. se a gente não olha isso, a gente realmente acaba ficando doente. No meu caso, foi uma endometriose, a outra lá pode ter desenvolveu uma tireoide, enfim, por aí vai. Mas nesse caso, me chama muita atenção porque vai justamente numa questão extremamente feminina, né? Que está ligada ao ciclo. Então, o que Uhum. aconteceu comigo nesse período, pelo todo o meu histórico que eu dei de resumo, eu me masculinizei demais, Ana, né? Tá. Quando eu percebi, eu estava no mercado de trabalho em cargos de liderança, concorrendo com homens, num mercado extremamente masculino. Basicamente, eu assumi o papel de liderança da minha família e assumi o papel de liderança do meu casamento, né?
Olha só como uma coisa tá ligada para outra. Não tem como a gente dissipar, né? E inconscientemente, isso estava... Conscientemente isso não estava tão claro, mas inconsciente estava. Uhum. E eu só fui entender o que estava acontecendo comigo, que eu estava perdendo essa parte feminina, né? Quando eu estava lá praticamente morta na UTI. Caiu a Tá, ficha. Falei, putz, eu não estou sendo eu na essência, tá. né? Eu não estou sendo a pessoa que eu sou. Eu perdi essa parte feminina. E quando eu comecei, até a forma de falar, Ana, era bruta, era incisiva, sabe? Não Uhum. tinha essa coisa mais dócil que é natural da mulher, né? Quando eu me separei, eu comecei a resgatar essa parte, Tá. e comecei a botar limites nas minhas atitudes, né? Comecei a Uhum. aprender a falar não, comecei a focar mais em mim e comecei a me autovalorizar mais, né? A diferença é muito grande, Ana. Sabe, quando eu olho aí, é óbvio que não está ainda 100% da forma que eu gostaria de Sim. que estivesse, mas já houve uma evolução muito grande. Eu ainda tenho foco, que não tem mais Tá. como ser retirado, que já foram 5 cirurgias. Os órgãos que eu citei, basicamente, foram limpos, né, ureter, enfim. Eu tenho, quando a gente faz exames, e são exames específicos, não são exames que são feitos esse tipo de doença, a gente tem que buscar os especialistas. O ginecologista tradicional, por exemplo, ele não vai detectar. Então, tem que ser um ginecologista com especialista em endometriose, né? Tá. Ou que seja especialista em saúde da mulher, do sistema reprodutivo e doenças de patologias reprodutivas. Tá. Então, os exames, eles são completamente diferentes, né? Então, a gente faz aí uma ultrassom com preparo intestinal, uma ressonância magnética específica. Ainda são exames muito invasivos que a gente tem aqui no Tá. país. Iniciativas que são mais simples estão começando a vir agora pelas startups, né? Tá. Mas não são todos os locais que fazem um diagnóstico preciso. E tem que ter Tá. muito o olhar da própria mulher e do profissional que está atendendo, né? Que às Tá. vezes tem muita ainda erros de diagnóstico. Então, por Tá. isso que eu bato muito na tecla do autoconhecimento. Quanto mais a gente conhece o nosso corpo, mais a gente tem condições de discutir com o profissional, né, Entendi. Ana? Entendi. Então, é mais ou menos por aí. E o que acontece? Essa coisa da patologia, ela é muito interessante porque existem graus da doença, que vai da leve à severa, né? Tá. Que não quer dizer que uma mulher causa infertilidade, é uma das tragédias, digamos assim, da doença, né? Uhum. Então, por exemplo, mas isso não quer dizer que uma coisa esteja ligada à outra. Por exemplo, a questão da fertilidade. Tem mulheres com grau como o meu que conseguem engravidar e tem Tá. mulheres com grau leve que não conseguem engravidar, né? Então, Entendi. é muito do sistema imunológico, da parte Sim. de como o organismo dessa pessoa Do reage, corpo né? de cada uma, né? Exatamente. Agora, É. uma coisa que eu acho que eu tenho visto que faz uma diferença muito grande, além do estilo de vida, é a questão da alimentação, né? Então, toda Tá. essa mudança da rotina, ela acaba trazendo um benefício para a mulher, né? Para a Tá. gente, para nós, Tá. mulheres cis, no caso. Sim. Eu estava aqui pensando, eu ia fazer essa observação, né? Que bom Uhum, que você fez assim. uhum, E eu estava aqui pensando o quanto de dinheiro e de tempo você poderia ter poupado, e obviamente de saúde, né? O quanto de saúde uhum. poderia ter sido preservada se a informação fosse um pouco mais disseminada, se esse lugar do autorreconhecimento, então, por isso que eu perguntei, né, se a dor era pélvica, assim, porque, Uhum. e gosto quando você diz, parece um mal-estar de gravidez, parece isso, parece aquilo, porque Sim, tem um... Não é o nosso objetivo aqui, clinicamente, explicar endometriose, etc. Nosso objetivo é muito mais trazer, né, a sua biografia para que essa claro. informação possa ser útil e possa ser esse start, assim. E você, Uhum. inclusive, já começou até a dar referências de lugares para procurar É. informação. Isso é uma coisa que a gente faz bastante aqui. Mas eu tô aqui pensando o quanto nomear as coisas
faz diferença, e a precocidade, isso é um clichê, óbvio, quando a gente fala de saúde, mas a precocidade, né, do diagnóstico no sentido desse entendimento do que é isso, porque, e aí, eu gosto sempre de dar um exemplo, que é o exemplo da minha gastrite com H. pylori, né? Eu ficava muito rouca, muitas vezes, assim, eu ficava rouca, e eu ia em otorrino, porque eu pensava, bom, na medicina ocidentalizada, né? Meu problema é daqui para cima. Então, quem é que cuida daqui para cima, como se o corpo fosse só, né? Daqui para cima uma coisa, daqui para baixo é outra. É outra. E aí eu ia em otorrino, fazia exame, não, você não tem nada na garganta. A garganta tá ótima e tal. Uma vez eu fui num médico velhinho, porque daí eu comecei a ficar rouca muitas vezes, num espaço muito curto de tempo. Mas é ficar rouca de assim, de perder a voz completamente. E aí o médico, bem velhinho, olhou para mim e falou assim, você tem problema de estômago? Eu falei, não, que eu saiba. Ah, sente isso, sinto aquilo. Ah, sinto um pouco, tal, tomo omeprazol, né? A gente vai sempre daquela, ia, né? Vai num gastro, porque provavelmente você tem gastrite severa com bactéria e é o refluxo que tá queimando a sua corda vocal, meu bem. Você não tem nenhum problema na garganta, o seu problema é no estômago. Olha só. Ah, tá. Bom, fui parar num gastro, óbvio, mas também fui parar numa médica ayurvédica, né, da medicina indiana. E aí ela me explicou o que era o Agni, o fogo, não sei o que, o equilíbrio, blá, 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 que eu era pita, parará, parará, parará. E eu falei, olha, bom, obviamente tratei H. pylori com alopatia, né, porque é um antibiótico, acho que de 31, 32 dias, super potente. Tratei H. pylori, que é uma bactéria perigosa. Trato, né, da gastrite, cuido direitinho, faço endoscopia de controle todo ano, basicamente para olhar a severidade, se não evolui para úlcera e tal. Mas é isso, estresse, raiva, eu somatizo no estômago, as pessoas somatizam em outros lugares, né, como você está dando o exemplo. Eu somatizo no estômago e na cervical, e fui descobrir com um médico, teoricamente, de outra especialidade, mas para isso eu levei uns 6, 7 anos, assim, também. Olha. Até chegar, e não chegou nem perto de ser severo como o seu, né? Então, é esse entendimento, eu gosto, o que eu acho que é muito valioso aqui também é esse entendimento de que nós não somos partes, né? Nós somos todo. Um ser integral, Então, com certeza. Isso. E que daí as medicinas orientalizadas, elas trazem para a gente muito mais duas coisas fortes, a prevenção e o integral. Né? Sim, Então, que é a questão que eu falo muito também, Ana, que é tratar a saúde, não a doença, né? Porque a gente aqui, a gente trata a doença, a gente não tem a cultura de tratar a saúde, né? Sim. E isso para mim tem sido assim muito forte de uns anos para cá, que é essa coisa de tratar a saúde. A coisa da saúde foi tão grave, assim, tão forte na minha vida, porque como eu comentei, no período que estava a coisa pegando fogo, minha avó teve um Alzheimer, aí eu tive um tio que teve um problema grave, daqui a pouco vem minha ex-sogra com Parkinson, aí minha mãe descobriu um Paget, que era um câncer do seio, daqui a pouco teve leucemia, veio eu, tudo fruto de psicossomatização pura. Sim, quando a gente olha o estilo de vida das pessoas, a gente vê uma série de comportamentos que levou, que a pessoa não conseguiu se prevenir, que ela pulou etapas da vida dela de felicidade, digamos assim, de não conseguir botar limite, até adoecer. Meu pai com diabetes, meu pai faleceu ano passado, né? Então, tudo, quando a gente vai olhar, está muito interligado com as questões emocionais, com o estilo de vida da pessoa, com, enfim, a vida que ela levou, né? Então, eu não sei, eu gosto muito dessa coisa, eu gosto muito de orientais mesmo, eu gosto muito da forma que o japonês leva a vida, indiano, enfim. E a técnica do Ikigai, ela fez um sentido muito forte para mim nos últimos anos, que é toda a coisa da longevidade, etc. Então, quanto mais a gente busca a qualidade de vida, não que você não vá ficar doente, sim, o organismo ele deteriora, mas a possibilidade de você adquirir doenças como a minha ou uma toxicidade maior, ela é muito mais remota, né? Então, isso explica muito a quantidade de câncer que tem, de uma série de doenças que a gente sabe que é o estilo de vida estressante, louco.
Eu, Ana, tô saindo de São Paulo em outubro. Tô vazando daqui. Tô indo para um lugar praiano. Vou para lá. Porque, cara, já deu, sabe? Eu já não saí de São Paulo ainda, porque, como eu expliquei, meu pai faleceu ano passado. Então, a partir do momento que eu fiz uma mudança na minha vida, tá sendo uma mudança drástica. Né? Me separei, eu abandonei muitas coisas, principalmente o excesso de consumo, Ana. Que, assim, é um estilo de vida muito mais sustentável que eu procuro ter. Então, é tudo uma mudança de rotina que eu fui fazendo em prol do meu bem-estar. A doença não está aí. Né? No meu caso, virou crônica. Infelizmente, era até para eu estar aposentada, só que eu acho que eu não consigo me ver dessa forma. Né? Existe um direito, existe uma série de coisas a meu favor, mas eu quero produzir. Mas não da forma que eu estava, não no ritmo que eu estava. Entendeu? Naquela loucura, naquela coisa. Eu perdi minha identidade, Ana. Simplesmente foi isso. Né? Ontem eu vi uma live sua, me chamou muita atenção. Que é aquela coisa que você estava falando. Que Qual você delas? Porque eu comecei essa quarentena tendo ranço de live. Ranço de live, né? Eu também não suporto mais. Mas é a própria Aquaju, que você falou que não se identificava mais, veio do currículo, aquela coisa de executiva. Pois é, meu amor. Né? Eu, assim, falo, putz, se eu voltar para o mercado de trabalho, minha vida tá resolvida. Mas quem disse que eu consigo me ver mais dentro do corporativo? Né? Se bem que o corporativo não sai da gente, de outra forma. Né? Nunca. A gente usa para estruturar tudo. Pois é. Mas assim, Ana, aquela vida louca, maluca, de fazedora, de mulher mega blaster, entendeu? Dá o nome que quiser de Mulher Maravilha, tô fora. Sabe? Aquela coisa de botar a capinha e falar, eu faço e aconteço, eu tô fora. Não dá mais. Eu queria fazer uma contribuição nesse assunto. Eu estou abaixando aqui porque tá muito frio. A gente está gravando esse vídeo, para quem está vendo e ouvindo, a gente está gravando esse vídeo em agosto de 2020, num período que eu estou batizando de pré-pós-pandemia, porque a gente está numa pós-pandemia que não tem uma pós-pandemia, a gente está meio na pré-venda dela. Então, né, a gente está meio entendendo ainda o que está acontecendo. E essa semana bateu uma frente fria em São Paulo, então tá gelado. Eu tô abaixando, tô pondo tênis aqui, porque meu pé começou a ficar super gelado. Eu queria fazer uma contribuição sobre isso, porque eu tava pensando sobre isso no fim de semana. Eu sempre, também na minha vida executiva, eu sempre fui super, super, mega... Bom, eu gosto muito de trabalhar, né? Acho que você também... Eu vejo muito esse espelho, assim, em você, né? O gostar de trabalhar é algo que... me move muito esse lugar do fazer, esse lugar da utilidade, esse lugar do servir. E eu transicionei oficialmente em 2018. E hoje, né, desde 2019, fundei o IPFEM, estou com a Feminologia, enfim, as coisas... Até quando eu falo, não, então tá bom, isso aqui eu vou fazer só ano que vem, tipo pilar terapêutico, acontece alguma coisa e 6.000 pessoas pedem terapia. 6.000 mesmo, né? 6.138 pessoas pedem terapia. A gente está com 1.979 pessoas em processo terapêutico, tudo com trabalho voluntário, porque a gente ainda não é financiada, né? Então, até quando eu quero ser pequena, acontecem umas coisas que ficam grandes, assim, né? E me vem muito esse pensamento na cabeça, que é, bom, se tem para fazer, vamos fazer. E aí eu estava pensando nisso esse fim de semana pelo seguinte, a minha vida... ela continua sendo ocupada, bastante, assim. E aí eu tô falando que foi esse fim de semana, porque eu fui conhecer minha sobrinha, que nasceu quase no comecinho da pandemia, e esperei para ter um pouco mais de segurança para conhecê-la. E a minha mãe tava falando, então a gente tem que agendar para falar com você. Minha mãe tava inconformada, porque eu fui para lá, mas eu trabalhei durante a semana, né? E aí... Eu larguei a vergonha de lado e falei, mãe, às vezes a gente precisa agendar para que naquele momento eu possa estar totalmente presente com tranquilidade, porque eu não estou aqui sem fazer nada, disponível para a hora que as pessoas me quiserem. Claro. Então, e aí eu me dei conta de uma coisa, que assim, a minha vida, ela continua bastante ocupada, que é um pouco disso que você está trazendo, mas eu queria só fazer uma contribuição sobre a qualidade da ocupação.
Perfeito. Porque hoje eu me sinto cansada, óbvio, porque até Uhum. porque para pôr as coisas de pé, a gente tem trabalhado de domingo a domingo para poder conciliar a agenda, gravar aula e fazer Uhum. tudo acontecer e não ter o tio da sanfona que toca no prédio aqui da frente, porque teve um dia que eu fui gravar aula e o tio da sanfona começou a tocar, eu falei, ai meu Deus do Aí tem o da céu! sanfona que aqui eu tenho o Sidney Magal, tenho o Magal aqui, meu. Mentira! Ele é Gente, eu falei, bárbaro. não posso gravar uma aula com asa branca ao fundo, né? A pessoa não vai Não prestar é? atenção em mim, vai ficar prestando atenção na asa branca. E aí, a gente, né, trabalhando em casa, a gente vai Uhum. lidando com isso e tal. E eu fiquei pensando, puxa vida, eu continuo tendo uma vida, eu acabei construindo uma vida tão ocupada quanto antes. Obviamente, me sinto cansada e fui aprendendo um Uhum. pouco a, a encontrar esses equilíbrios fora desse padrão sábado-domingo. Então, acho que isso é Uhum. importante também. Então, a minha contribuição ela ficaria na qualidade da ocupação. Então, eu convidaria quem está assistindo a gente, né, quem está ouvindo, para que pense sobre a qualidade da ocupação. Porque Uhum. hoje não é uma ocupação que me traz, por exemplo, um estresse de ter que convencer alguém de alguma coisa, de ter que falar que pessoas são importantes, né? Porque foi muito isso que me fez sair de RH. Eu já não Uhum. conseguia mais sentar numa mesa de diretoria com maioria de homens brancos na casa dos 50 anos e eu, dona do RH, ter que convencer esses caras de que pessoas são importantes. Quer dizer, isso já devia Uhum. ser pacificado. A gente devia Sim, começar alguma coisa a partir disso, né? pois é. Então, isso levava a minha saúde muito embora, porque eu ficava, obviamente, muito inconformada. Então, hoje, as minhas condições de estresse, elas são muito mais por uma falta de recurso que às vezes se apresenta ou por alguma dificuldade que acontece no meio do caminho, do que efetivamente em relação a algo que traga algum ferimento para os meus valores. Então, acho que isso é importante também, né? O quanto Com a gente está certeza. inserida em lugares que nos ferem, que nos atravessam de um jeito que machucam. E a outra observação que eu queria fazer super rápida, Uhum. obviamente sendo consteladora, e eu sei, porque antes também de abrir a câmera você comentou comigo, as Uhum. condições familiares do ponto de vista de heranças. Então, toda doença, dentro da metodologia da constelação familiar, a gente acredita que toda doença vem para trazer uma vitrine para esse sistema. Então, tem alguma Uhum. coisa nesse sistema que precisa ser olhado, honrado, reincluído, reordenado. Então, o Uhum. que é isso? Então, muito interessante que você estava me contando que você também foi por esses caminhos Sim, mais sim. integrativos, eu gosto de chamar, né? É. Alternativos só porque a gente pensa em medicina ocidental, Uhum. mas esses caminhos mais integrativos, assim. Não sei se você sente a vontade de falar um pouquinho sobre isso, para a gente Não, começar totalmente, Ana, a costurar um imagina. encerramento, mas acho que pode ser Não, até não, mais um tudo bem. recurso para quem está passando por Claro, isso, né? claro. Não, você sabe que eu só não tem nem problema de falar, contar isso, muito pelo contrário, eu acho ótimo. Eu sou uma pessoa já altamente espiritualizada, isso não quer dizer religiosa, que as pessoas confundem, né? É muito bom deixar Uhum, isso claro. A gente tem coisa aqui, ali, cá, enfim. E isso é muito importante porque é o que eu sou hoje, né? uhum, Então, assim, esse caminho todo, Ana, foram muitas buscas e todas me ajudaram, independente, né? Independente, todas, sem exceção. Sou uhum, reikiana, enfim, tem uma série de coisas aí. E coincidentemente, a constelação foi um dos primeiros processos que eu conheci lá nas buscas, mas tudo, olha como tudo tem momento certo, né? Eu uhum, conheci a constelação acho que em 2003, sei lá, eu quando foi. E numa das minhas terapias que eu fiz muito, eu gosto muito de linhas espiritualizadas, né? tá. Então, transpessoal, enfim, eu conheci na psiconsíntese, inclusive, Uhum, e ali já foi colocado qual era o meu problema, né? tá. Mas quem disse que a bundona, né? Não era o momento, cara, não era. Eu falei, É, eu não vou assumir esse BO agora, não estou ainda tá. preparada para isso, né? Então, tudo é realmente todo um processo, mas o que mais é importante que você bem colocou também, é essa coisa da qualidade de vida, porque nós Uhum, saímos de um patamar, digamos assim, de executivas, que eu também fui, com financeiramente muito estável, o que a uhum, maioria das pessoas buscam, né? A gente chegou num ponto que nós olhamos para nós, o que era mais importante para a gente, para nossa vida, para nossa felicidade interna e externa, consequentemente, né? Se a gente não quebra esse padrão, a gente não anda.
né, Ana? Uhum. E eu até costumo dizer, vou ser ousada, que nós somos meio que a ovelha, não é nem a ovelha negra, as ovelhas coloridas das famílias aí, entendeu? Então, se a gente não tem essa quebra de ciclo, as coisas não andam, né? E eu, como você, eu também tenho essa felicidade de estar empreendendo hoje. É, é bem, é bem puxado o Opa, estilo de vida que a gente tem. A gente trabalha acho que até mais do que lá no corporativo, porque a gente tinha uma equipe, enfim, mas sim. com prazer, né? Nós temos prazer no que a gente faz e a gente produz isso muito legal, né? Uhum. Então, eu acredito também que tudo que a gente faz com esse nível de dedicação, a coisa tem um resultado bacana, é ter um pouco de Uhum. paciência, né? Mas assim, Ana, não dá nem para comparar a vida que eu tenho hoje, né, com 2, 3 anos atrás, por exemplo. Tá. É outra vida. E realmente eu olho assim, é um resgate mesmo, não tem outra palavra Tá. do que eu sou, né, da minha pessoa, da minha personalidade. É um propósito de vida, Ana, total, Tá. né? Eu sinto que já, assim, o meu legado já está sendo firmado aí. Eu acho isso muito bacana. Recentemente eu ouvi isso de umas 2 pessoas que me buscaram, que procuraram. Eu não me sentia preparada para ajudá-las, mas aí eu comecei a olhar, falei, não, eu tenho os recursos para elas sim. Foi tudo que aconteceu comigo, tudo que eu busquei, né? Hoje eu já posso disseminar. Mas teve uma questão que é importante colocar, Ana. Agora no Covid, houve uma situação pessoal e eu fui acolhida. Eu tive que buscar Tá. ajuda. Eu estava dentro do projeto das Justiceiras, né? Lá da Uhum. Gabriela Mansur, e houve uma situação chata e eu, de acolhedora, eu me permitia ser acolhida, porque senão eu ia cair Ótimo. de novo, né? Ótimo. E é normal, faz parte, né? A gente Sim, não está sempre sim, aqui. Você sim, precisa ter não. os, né? Tem E uma isso coisa faz que a parte. gente, tem uma coisa que eu falo muito em círculo de mulheres, as mulheres, infelizmente, e isso eu ouvi muito no começo, assim, falando assim, sei lá, a mulher não ia, aí depois eu ia saber se estava tudo bem, né? Olha, tá tudo bem. Uhum, Não, eu não fui porque eu não estava muito bem, eu não tinha nada para dar. Isso anos atrás, quando eu comecei a conduzir uhum. círculo, me soava estranho, mas eu falava, bom, ok, né? Comecei a ouvir. E aí teve uma hora que me deu um clique assim. E aí eu comecei a levar isso para todos os círculos que foi: você não vem, você não está em nenhum lugar, você não existe na vida só para dar. Você Perfeito. também existe para receber. Então, quando Uhum. você não está bem, é aí que você precisa vir. Aí precisa Porque ir. não tem problema, na hora de fazer o check-in, né? Na hora da gente falar como é que a gente chega naquele ambiente, tem Uhum. gente, aconteceu isso sábado passado agora, no Círculo de São Paulo. Tem gente dizendo, não tô bem, não tô bem, não tô bem, não tô bem, mas o nível desse círculo já tá tão amadurecido que entrou uma e falou: vou quebrar o vibe, vou dizer que tô maravilhosa. Tô transicionando de carreira, tava morrendo de Muito medo, bem. apareceu um monte de cliente. Por quê? O que que eu comecei a fazer nos círculos? Quando eu percebia que um monte de fala vinha, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, eu parava e dizia, quem não estiver bem, tudo bem também. E quando começava um monte de fala dizendo, tô mal, tô mal, tô mal, tô mal, eu dizia, quem estiver bem, tudo bem também. Porque Sim. precisa que, no mesmo lugar, tenha pessoas muito bem para sustentar pessoas que não estão tão bem assim, porque Uhum. o círculo que dura a princípio um ano vai ter outro sábado de outro mês que essa aqui vai estar bem e essa aqui não vai estar. É. Então, como é que a gente aprende a dançar com a vida tendo redes de apoio? Então, Sim. que bom que você se permitiu ser acolhida, porque isso é um Sim, aprendizado claro. É a questão da incrível. sororidade, né, Ana, que a gente tem que ter. A gente está aí no Sim. momento falando de mulheres, a todo momento eu tô achando isso bárbaro. E tem uma coisa que me veio agora, que eu ouvi até de um médico, que ele está fazendo umas lives bem legais, falando de saúde da Uhum, mulher também, e é um médico que ele fala de constelação, ele foi lá fazer o uhum, curso com o Bert Hellinger, enfim, uhum, e ele falou um negócio que é muito legal, ele deu alguns exemplos das patologias femininas, como envolve a uhum, questão emocional, e ele usou o seguinte: o útero chora, né? O que é a menstruação? É o choro do útero. E isso tá. ficou muito marcado, porque é isso mesmo, né? Uhum, Não tem a gravidez, ocorre a uhum, menstruação.
né? Tá. Então, é a resposta do útero para o que a gente está passando. Então, qual que é essa qualidade desse choro, né? Está Tá. sendo choro bom, que aí você não tem nenhum Uhum. tipo de patologia, ou ele está sendo um choro ruim, que aí você começa a desenvolver uma série de Tá. questões, seja uma endometriose, seja um ovário Uhum. policístico, um mioma, e por aí Uhum. vai, né? Entendi. Então, eu acho que tem que se quebrar um pouco dessa questão de achar que o corpo reage por questões do próprio organismo, Uhum. também, obviamente, Sim. tem uma questão genética em cima disso, mas a gente tem que se olhar. O que está acontecendo na vida, na sua vida, para você estar com algum sintoma? Eu Tá acho que bom. esse é o maior recado que a gente tem que passar. Foi isso que Tá. eu ouvi dos meus médicos e que você sabe o que está acontecendo na sua vida, porque você está Uhum. com os melhores tratamentos, você está com tratamento Uhum. de ponta, os melhores Uhum. medicações, os melhores médicos, os melhores cirurgiões, e tá o negócio voltando. Então, Val, você sabe o Tá. que você tem que resolver, né? Tá. Enquanto você não resolver isso aqui, vai continuar dessa forma. Não tem Sim. Mirena, não tem Sim. DIU, não tem nada que vai resolver a tua Sim. vida. Não tem, Sim. pode ser o melhor cirurgião, né? Uhum. Então, a gente tem que dar um passo, tem que reagir, né? Tá. E é isso, Ana. A questão de não Tá. ser mãe, infelizmente, eu acabei ficando infértil, eu tive que fazer Uhum. esterectomia nesse processo, Uhum. né? Não tinha mais como, não tinha, chegou no ponto que a esterectomia foi necessária. Mas, Uhum. assim, eu olhando, eu fui mãe a minha vida inteira, né? Eu fui mãe do povo a vida toda. Então, Exerceu esse lugar da mãe, maternidade, né? você entendeu? E é uma outra coisa que eu acho que é importante. O fato de ser mãe não é simplesmente você gerar uma criança. É Uhum. conforme você age. E, às vezes, uma mulher que tem uma patologia, tem uma doença como a que eu tive, ela é muito mais mãe, muitas vezes, do que uma pessoa que gera uma criança, né? E Do essa ponto de vista de fala de cuidar, né? adoção, exatamente, é uma cuidadora. E essa fala de adoção, ela não é uma coisa que vai resolver a questão ali. É muito, muito pessoal e muito de momento, né? Mas eu acho que as Uhum. pessoas não têm que se sentirem menores e nem fora do circuito porque ela não gerou um filho, né? Então tem que Uhum. olhar como é que está sendo a vida. É muito aprendizado, O sabe, Ana, quando todo, a gente né? O passa todo. por umas E situações Val, assim. imagino. E aí, para a gente finalizar, Legal. por onde uma pessoa que, por exemplo, está vendo a gente ou está ouvindo a Uhum. gente e se identificou com o sintoma, com a história, enfim, Sim, claro. tá nesse ou já tem um diagnóstico estabelecido, Uhum. Uhum. por onde ela começa? O que você falaria para ela, assim? Por onde ela começa? Então, sempre assim, obviamente, a parte preventiva é o principal, a gente não pode menosprezar a parte médica tradicional de forma alguma. A Sim, criança por favor. menstruou ali, a mulher a mulher, a busca da prevenção, do tratamento é a vida inteira, né? Na verdade, já Tá. começa na parte pediátrica e vai acompanhando. Então, a menina, ela sempre tem alguns sinais, né? Uhum. Muitas vezes essas dores elas ocorrem até antes da menstruação, Ana, porque Tá. dependendo aí falando mais a parte medicina tradicional, o foco Uhum. ele pode passar de uma mãe para bebê, né? Para Uhum. você ter ideia, em pesquisas feitas, que eu não vou entrar muito nesse mérito, que é muito, acho que é uma outra pauta, já foi achado em focos em homem, para você ter ideia, Tá. tá? De acharem que era alguma patologia masculina e não, era um foco porque adquiriu da mãe no feto. Isso é Tá. raro, mas pode ocorrer. Então, Tá. muitas vezes, uma menina, ela já pode nascer com uma predisposição. Então, Tá. tem dor, tem que investigar. Dor não é Tá. normal. Teve dor, investigar. Tá. Menstruou, é acompanhamento ginecológico. A dor Tá. intensificou, corre para pedir exames específicos, né? Tá. Preventivo mesmo. Tá Tá. tudo ok? Estilo de vida. Menos estresse Tá. possível, atividade física, Uhum. alimentação adequada. Enfim, o que a gente pode fazer realmente para trazer esse Muita bem-estar? água, muita Muita água, água, muita água. Eu sou muita a água, garota da muita água. água, bom Muita sono, água. enfim, tudo que realmente é preventivo, né? E a Uhum. comunicação, a informação de qualidade, Ana, como Tá. você está fazendo aqui, eu daqui a pouco também já estou começando a entrar com plataforma de Uhum. conhecimento. Então, isso que nós estamos propondo
é essencial, né? Não Tá. só para as mulheres, como também para os profissionais de medicina. Tem Sim. muito médico que não conhece a Tá. doença, não só a endometriose, como outras doenças, porque Tá. está inserido em outro contexto. Então, eu Uhum. digo que a parte da comunicação, da informação, ela é imprescindível, a Tá. informação de boa qualidade, né? Uhum. Muita leitura, muita busca importante. Uhum. E agora, por exemplo, no Covid, na pandemia, a gente tem uma série de lives legais, Uhum. obviamente cansativas, mas tem muita informação bacana. Tem Sim, muita coisa tem. Tem legal por muita aí. produção incrível. Tem. Tem, Tem muita tem. produção Então, incrível. é buscar informação, é buscar conversar, É não ter tentar vergonha, não não ter ter vergonha nenhuma e vergonha. conhecer o corpo, né? Isso aí. Busca do corpo. A parte da sexualidade também nesse assunto ela é muito importante, porque vira um tabu e uma das Uhum. questões mais incômodas para uma mulher de endometriose é justamente na parte sexual. Ela sente Tá. muita dor, né? Tá. Então, assim, já é meio brega até, né, Ana? A gente falar que tem vergonha de falar de determinados assuntos. Não dá É. mais. Mas Né? ainda A gente tem. não pode Mas ter mais ainda tem. vergonha. Né? Mas Principalmente para ainda quem tem tem. filhas, tem que chegar, abrir o Sim. jogo mesmo. Tem a Sim. questão da violência envolvida nesse assunto Uhum. também. A parte Uhum. do relacionamento abusivo. Então, assim, o que é Uhum. nocivo, a gente tem que botar para fora. Né? Não dá para ficar Tá. guardando mais. Tá? Tá. Então, essa é uma das dicas que eu dou. Uma questão que eu acho que é legal também falar, Ana, é a questão da depressão. Mulheres com Tá. endometriose têm uma predisposição muito grande à depressão. Muitas Tá. vezes é confundido com o estilo de vida, mas não é a doença, porque você mexe muito com a parte Claro. psicológica, né? E quimicamente deve ter muita disfunção também, né? Do Sim, ponto de vista demais. químico. Sim, e hormonal, enfim. A Uhum. gestação, ela, mesmo com a mulher em acompanhamento, é uma gestação que tem que ser acompanhada, muitas vezes ela tem que ir para uma fertilização in vitro, Uhum. inseminação artificial. Às Tá. vezes vai fazer uma fertilização, ela tem que buscar conhecer o máximo o corpo para saber se tem possibilidade de engravidar, que às vezes Tá. também gasta uma grana desnecessária, né? Então, Tá. por isso que a informação é importante. A alimentação é imprescindível, principalmente em termos de endometriose profunda, porque Tá. impacta intestino, enfim, vários órgãos. E assim, a qualidade de vida que a gente busca, né? Porque a nossa Tá. qualidade de vida realmente ela é muito impactada. Tá? Então, são Tá. alguns temas que eu acho que são importantes as mulheres conhecerem. Tá Tá bom? joia. Te agradeço, honro a Eu tua que agradeço. história. Eu gosto, e falei isso também numa live na semana passada, na Feminologia. Eu gosto muito de enxergar serviço nas coisas que a gente nomeia como ruins. Numa Uhum, doença, numa separação, às sim. vezes numa tragédia, num desastre, em algo que envolva algum sofrimento, Uhum, porque eu sempre fico pensando que não dá mais para evitar que esse sofrimento aconteça naquela circunstância, mas aquela circunstância pode ser o que faltava para que isso nunca mais se repita ou para que isso nunca mais aconteça, né? sim. Então, eu gosto de enxergar serviço nessas coisas. Então, Uhum. fico muito feliz, por um lado, que você olhou para isso e fez disso um serviço concreto, de Muito espalhar obrigada. informação, de usar a tua história para conscientizar outras mulheres, outras pessoas e, por que não, outros homens e outros companheiros que Sim. podem ouvir a gente, conhecer o Uhum. assunto e falar: puxa vida, será que é isso então que está acontecendo com a minha esposa, com a minha irmã, com a minha mãe, com a minha filha? E oferecer também esse lugar de apoio. Então, eu Claro, estou claro. muito feliz assim de ter você com a gente agora para outros projetos também. Quer deixar alguma mensagem final antes da gente encerrar? Claro. Eu posso falar um pouco da interação, Ana, para o pessoal? Lógico, pode. Tá, então só para eu não quis tocar muito, mas assim, eu transformei realmente a minha dor num negócio, né? Então hoje eu Sim. estou aí com uma startup com foco na saúde da mulher. Na verdade, a gente fala saúde integral da mulher, né? Uhum, Focando as colaboradoras das empresas uhum, justamente nesse momento, onde a uhum, gente tenta levar realmente essa informação, né? uhum, Pela parte educativa, com uma rede de apoio mesmo, uma rede de especialistas, porque falta uhum. muito, as pessoas não sabem como chegar nos profissionais, então a Tá, ideia é o match, né, entre a tá, mulher e esses profissionais nesse momento. Então, ótimo. assim, o que eu posso, eu acho que Deus foi perfeito, para falar a verdade para mim. Acho que ele foi me preparando, né? Falou: vem cá, Tá, vou te preparar
vou fazer você passar pela situação para você poder disseminar. Eu enxergo dessa forma hoje. Eu não vejo como uma coisa ruim, né? Mas porque eu entendo que foi realmente um preparo. Então, por toda a minha caminhada, me transformou na pessoa que eu sou e agora eu posso levar alguma informação. Então, assim, Ana, eu fico extremamente agradecida pela oportunidade. Se as meninas quiserem conhecer um pouco mais do que a gente está fazendo, do meu trabalho, minha startup chama Interação Saúde Mulher. Eu estou sendo muito privilegiada realmente porque tem muita gente bacana me ajudando. Eu acabei de sair numa matéria bacana fora do país, eu estou bem legal. É um movimento que a gente chama de Fintech, que é a comunicação, a inovação e a tecnologia na saúde da mulher, né? Então a gente tem médicos, tem psicólogos, especialistas de diversos recursos para a mulher. E o que a gente quer realmente é levar um pouco mais de tranquilidade para que as mulheres não passem pelo que eu passei, por exemplo. Tá bom? Opa, eu tava no mudo. Que bom. Muito bom. Muito Tá bom. bem. Às vezes, quando você fala, eu ponho no Não, mudo fica para tranquilo. não ter ruído nenhum em volta, assim, para que você consiga, para que a gravação fique bem direitinho para quem vai assistir. Tá bom. Muito bom. Val, obrigada, super obrigada. Que bom Tá que a bom, gente se Ana. cruzou. Vamos fazer muito mais coisas juntas. Eu também fico à sua total disposição com o que eu tiver, não só aqui no IPFEM, mas pessoalmente também, Claro. com a minha experiência, com a minha carreira em recursos humanos. Então, fica tudo à sua disposição sempre, porque a gente vai continuar transformando esse mundão aí afora. E todas Com as mulheres e certeza, todos os Ana. homens do mundo, tá bom? Com certeza. Obrigada. Um super Obrigada. Beijo no beijo. coração. Boa Tchau, tchau. semana, viu? Beijão. Tchau.